Então, com esses retângulos todos prontos, podemos fazer um cálculo da aproximação da área da nossa região. Pois bem, nós já sabemos que se pegarmos e calcular a área de cada retângulo desses aproximantes e somar, eu tenho uma aproximação para minha área. Então vamos fazer essa conta. Primeiramente, antes de fazer essa conta, algumas observações e algumas definições. Primeira observação é que aqui cada subintervalo desse veio de uma divisão do meu intervalo AB em N partes. Eu vou deixar claro aqui. Esse intervalo do A, vou voltar para a cor, do intervalo do A até o B foi dividido em N partes. Eu tirei os nomes aqui, porque eu vou precisar desse espaço. Dividir em N partes. N partes. Foi dividido. Além dessa divisão, eu esqueci de mencionar no começo, mas nós fizemos divisões em partes iguais. Então N partes, colocar aqui, iguais. O que isso significa? Que cada subintervalozinho desse, esse, tem a mesma medida. Que medida é essa? Vamos dar um nome para eles. Classicamente, nós chamamos isso aqui de ΔX. Cada subintervalo desse, a gente costuma chamar de ΔX. A medida desse ΔX é igual a quanto? É igual ao quê? Ora, o intervalo que vai do A até o B mede B menos A. B menos A. Vou colocar bem aqui que o espaço vai ser mais conveniente. ΔX igual, de novo, do intervalo que vai do A até o B, mede B menos A. Por que, professor? O tamanho do intervalo é medido pelo valor final menos o valor inicial. Então, o valor final é B, menos o valor inicial é A. Só que esse B menos A é o tamanho desse intervalo. Esse intervalo aqui, que está sendo apontado, AB, do A até o B, foi dividido em quantas partes? Em N. Então, a gente vai dividir em N partes. E esse aqui é o comprimento do ΔX. B menos A dividido por N. Ok, esse é o comprimento. Agora, para eu saber a área de cada retângulo, eu preciso saber o que? A área de retângulo é base vezes altura. A base eu já tenho, a base é o ΔX, que é B menos A sobre N. Agora a altura. Semelhante ao que nós vimos lá com a parábola, nós podemos determinar a altura. Antes de determinar a altura, devemos observar que elas todas são diferentes. O primeiro bichinho aqui é um, o segundo é outro. Então a gente vai precisar dar nomes aos bois, dar nomes às coisas. Cada pontinho aqui da divisória, cada pontinho aqui, que eu esqueci de comentar, da nossa partição, é chamado de X alguma coisa. O primeiro, esse aqui, vamos respeitar a cor. O primeiro é o X1. Então, guys, eu tive que mudar de estúdio, de ambiente, na verdade. Mas vamos voltar aqui. Então, como eu ia dizendo, eu esqueci de quê? Eu esqueci de falar que a gente dá uns nomes para cada um desses pontos. Eu esqueci também de ativar a seta aqui de volta. Ativei. Então, cada pontinho desse, esse aqui, cada pontinho desse da nossa partição tem um nomezinho. A gente chama ele de X alguma coisa. O primeiro é o X1, o segundo é o X2, o terceiro é o X3 e assim por diante. Esse aqui é para ser o iésimo. Lembre-se da divisória. Portanto, esse aqui será o XI. Vou botar aqui, XI. Esse aqui vai ficar um pouquinho difícil de entender,
de visualizar. Aqui é o x1. x1 e por aí vai. O A, a gente costuma dizer que ele é o x0, que ele está logo antes, né, da primeira divisão. E o B a gente costuma dizer que é o xn. Pronto. Tá, agora está dado nomes a eles. Além disso, nós damos nomes também aos pontos amostrais de acordo com o nome de cada subintervalo, de acordo com os nomes de cada ponta de subintervalo. Como assim? Eu não vou usar amarelo porque não vai dar para ver direito. Eu vou usar, acho que verde vai dar para ver. Fica um negócio estranho. Acho que verde vai dar para ver. Aqui, no primeiro ponto amostral, esse ponto amostral correspondente ao x1, a gente vai chamar de x1 estrela. A gente coloca uma estrela indicando um ponto amostral. Então aqui é o x2 estrela e por aí vai. Aqui é o xi estrela. Por que i? Porque é referente ao xi, que é o iésimo. Pois bem, feito isso, nós sabemos a altura de cada retângulo. Como assim? A altura do primeiro retângulo, perceba que é essa altura aqui, ó. Quem determinou a altura? Foi o ponto amostral. O primeiro retângulo, por exemplo, foi o x1 estrela. Ele determinou a altura. A altura dele foi até bater no gráfico. Se foi até bater no gráfico, significa que essa altura essa altura aqui é a mesma altura aqui. E a altura aqui corresponde... Eu sei fazer cálculo. Por quê? Porque bateu no gráfico. Então, que ponto é esse? Ora, vindo para cá, baixa no gráfico e desce. Significa que esse ponto é a imagem desse ponto aqui. Imagem. Perceba, o ponto amostral ele sobe. Ele sobe, bate no gráfico e fecha. Significa que a altura vai ser determinada sempre pela imagem. Então, nesse primeiro retângulo, esse ponto aqui é a imagem de quem? Do x1 estrela. Portanto, é o f de x1 estrela. E assim sucessivamente. O próximo vai dar o f de x2 estrela e por aí vai. Daí eu posso colocar aqui a soma desses retângulos, que a gente costuma chamar inclusive de soma de Riemann. Vamos falar isso mais adiante. Eu vou colocar a nossa área. Deixa eu voltar para o original, que é o preto. Na verdade, eu não vou colocar preto. Deixa eu deixar em azul, porque eu não sei se esse preto está errado. Quando eu mando o arquivo para vocês, ele deixa de ser preto. Ele fica cinzento, não sei porquê. Até eu ajeitar, eu vou escrever de outra cor. Como agora eu não tenho mais apoio, que eu precisei sair de onde eu estava, vai ficar mexendo um pouco aqui o telefone. Pois bem, a nossa área, sabemos que é aproximadamente igual. Também esqueci de desativar a internet, notificações. Pronto, estamos de volta. A nossa área vou botar para editar de novo. Apertei alguma coisa aqui. Foi o modo leitura. Deixa eu tirar o modo leitura que eu apertei aqui sem querer. Pronto, ativei. A nossa área, ela é aproximadamente igual ao quê? A soma dos retângulos aproximantes. Deixa eu ajeitar isso, aproximadamente igual. Pronto. Dos retângulos aproximantes. Então, quem é o primeiro retângulo? Lembra-se, retângulo é base vezes altura. Por questão de conveniência, nós vamos colocar altura vezes base, mas dá na mesma. A primeira altura é a imagem do x1 estrela. Primeira altura, né? Lembra-se. Você lembra? Primeira altura. Quem é a base? A base de todos, a gente está chamando de quê? De ΔX. Mede isso, mas a gente está chamando de ΔX. Mais. A próxima altura é o f de x2 estrela. Tá mais ruim de escrever que eu tô sem base.
vezes a base. Que todas as bases são ΔX. E aí aqui vai ter a próxima, vou dar um pulo. Vai ter a próxima. Eu já vou dar um pulo para o final. Lá no final, a altura vai ser a imagem do último elemento, que é o xn. Vezes a base. Altura vezes base. Pronto. Guys, essa soma aqui, ela nos dá uma aproximação para nossa área. Só que essa soma tem sobras e faltas em relação à nossa área. Mas a gente sabe que quanto maior a quantidade de divisões, ou seja, quanto maior esse n, que representa a quantidade de divisões, mais próximo eu tenho da minha área. Existe uma simbologia para resumir essa soma toda, escrever de maneira mais simples. Eu não deixei, era para eu ter tirado isso, colocado na outra página. Eu não me atentei, eu não lembrei dessa conta. Então eu vou tentar usar esse espaço aqui. Não vai ficar legal, mas eu vou tentar usar esse espaço para continuar a nossa conta. Então ignore isso aqui por enquanto. Ok. A nossa área, eu quero colocar em algum lugar. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar bem aqui, porque aqui eu quero botar a fórmula final. Então a nossa área é aproximadamente igual. Como é que eu escrevo isso tudo? Isso tudo de maneira mais simples. Perceba que tudo isso é uma soma. Existe um símbolo para escrever somas grandes. É esse símbolo aqui, ó, chamado de somatório. É uma letra grega maiúscula, que é a sigma, que representa a somatório. Qual é o padrão do somatório? Perceba que essas somas todas têm um padrão. Todas é a imagem de um x alguma coisa estrela. Imagem x alguma coisa estrela. Imagem x alguma coisa e faltou a estrela aqui, ó. Então, o padrão é imagem. Não vai dar o espaço. Vou fazer bem aqui, ó. Área aproximadamente igual. Somatório, que vai dar? Imagem x estrela. Falta alguma coisa aqui que daqui a pouco eu coloco. E todos eles têm ΔX na frente no meu somatório, então na minha soma, fazendo parte daqui. Perceba que essa coisa estrela varia, ela que muda de cada parcela para outra. Primeira parcela é 1, segunda parcela é o 2, ou seja, até o n. Então aqui é uma parcela i qualquer, e esse i varia desde o 1 até o máximo n. Na minha parcela o i começa em 1 e vai mudando até o n. Essa é a maneira que eu tenho para escrever. No presente não é o foco, mas quando nós formos estudar séries, nós vamos explicar tudo direito sobre o somatório. Então, por enquanto, se atente mais mesmo a essa só estrutura e não a entender profundamente esse pedacinho aqui do símbolo. E aí, eu tenho uma conclusão. Veja bem. Isso é uma aproximação para minha área. E eu sei que quanto maior esse n, eu sei que esse n representa a quantidade de retângulos aproximantes. E nós sabemos que quanto mais retângulos aproximantes nós utilizarmos, mais próximo da área. Ou seja, para eu ficar mais próximo, mais fiel à minha área, eu tenho que aumentar esse n. Então eu vou pegando o n cada vez maior, para eu me tornar cada vez mais próximo da minha área. De modo que, se eu conseguisse pegar o n e crescer até o infinito, quando chegasse no infinito, a diferença entre essa soma e a minha área, ela iria sumindo. À medida que eu vou aumentando o n, ela vai sumindo, diminuindo, de modo que se eu conseguisse pegar infinitos, eu preciso de um apoio. Se eu conseguisse pegar infinitos retângulos, um outro detalhe que eu esqueci de mencionar é que quando eu vou aumentando a quantidade de retângulos, eles vão ficando mais finos. Então, se eu aumentar esse n, vai ficando muitos retângulos, ou seja, indo para o infinito, e os retângulos vão se afinando. De modo que, se o n fosse para infinito, se eu chegasse no infinito, os retângulos iam ficar
tão fino que na verdade eles iriam virar uma linha e aquelas sobras e faltas em relação à área sumiriam, iriam virar poeira. De maneira que quando eu chego no infinito, não tem mais diferença entre área e essa soma, elas são iguais. Portanto, eu posso definir a área. A área, eu pego essa mesma soma aqui, que é o f de xi estrela, delta x, com i variando de 1 até n, e basta eu pegar o limite e jogar esse n para infinito. Porque é o limite que consegue me dizer qual é o valor quando eu chego no infinito. Pronto. Ladies and gentlemen, apresento a vocês a definição de área de uma região curva, quando a função é contínua, considerar f contínua. Essa é a nossa definição, isso aqui nos dá precisamente a área sobre o gráfico de uma função f. E esse limite você já percebe de cara que não é um limite amigável. Tem uma soma doida aqui, tem esses x e estrelas que são algo muito estranho, são genéricos. Esse delta x até ainda vai, mas esse aqui é genérico. Calcular o limite, pega essa soma estranha, pega esses pontos genéricos e mais um limite, passar um limite, não é amigável. Mas temos uma vantagem, pelo menos pela primeira vez nós conseguimos uma fórmula geral para qualquer área de qualquer região sob gráfico. Mas tem uma boa notícia. Não se assustem. Nós vamos ver isso aqui, ó, no futuro. O futuro é a próxima parte. Isso aqui ainda não vai ajudar a gente, mas é um começo. Nós vamos ver um dos maiores teoremas de toda a matemática. E esse teorema é um spoiler, tá? Ele vai nos ajudar com isso aqui. Então eu fico por aqui para encerrar essa parte da aula, acho que é a primeira parte, e vamos deixar isso aqui, integral de Riemann, que é isso aqui, ó, para a segunda parte. Olha que bonito, olha, bonito, né? Se você olhar direito, esse aqui é aquele limite que está escrito feio aqui, mas isso é para depois. Então, thank you for watching, até a próxima parte.